Direito e Literatura está de volta, o Sujeito da Modernidade, programa número 300 desta saga, que é Direito e Literatura. O tema do programa de hoje é o Sujeito da Modernidade. Eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior que dizia como se instaura esse novo paradigma. Então, deixa eu tomar a partir daí e, ouvindo o relato que o Fábio fez, eu gostaria de destacar um aspecto que nos passa um pouco desapercebido quando a gente está falando sobre esse período do século XVII, agora do mundo contemporâneo. Então, como eu disse, eu queria separar claramente. Eu acho que nós, no sentido cartesiano do termo, aliás, um registro, essa é uma tradução aqui da Unicamp, bilíngue, muito boa, do Fausto Castilho. Então, nesse sentido, nós estamos falando do mundo contemporâneo, que não é o mundo moderno. Mas se a gente pensa no mundo moderno, agora do ponto de vista histórico mesmo, as pessoas eram muito pouco modernas para o que a gente hoje chamaria do moderno. Porque imagina a vida como era no século XVII. Era uma vida absolutamente rude, prosaica, as pessoas eram analfabetas, não podiam ler. Então, na verdade, isso que a gente olha era o que eles estavam projetando, o que a gente poderia fazer com a razão, mas não é o que eles viviam. Hoje, então, é o contrário. Nós parece que estamos num mundo que é bastante, mas assim... Nos oferece mil possibilidades. Controladíssimo, quer dizer, nós estamos completamente racionalizados, se vocês quiserem sentido, a nossa vida é muito estruturada, muito mais estruturada do que era. E nós estamos buscando outras alternativas que não sejam, digamos, a racionalidade. Então, eu acho que esse contraponto é interessante, que é para a gente pensar que o homem do século XVII não seria para nós o que a gente chamaria de moderno, porque aquilo lá não era uma vida moderna, era uma vida agrária, uma vida do campo, uma vida alfabeta. Bom, mas o que aconteceu? Como é que se instaurou esse homem da modernidade? O que acontece é que há certos sucessos no empreendimento humano, que é o empreendimento cognitivo, e esses sucessos exigem certas rupturas, inclusive sucessos econômicos. Quer dizer, há certas estruturas que elas não acomodavam mais o desenvolvimento. E eram precisas estruturas com as quais você pudesse, quer dizer, sobre as quais você pudesse ter um controle. E é isso que é resgatado, eu acho, na modernidade, essa utopia, que é a utopia de nós podemos mesmo sem Deus. Nós podemos, com o recurso da razão, nós podemos fazer. Né? É uma versão antiga de nós podemos. Sim, e não é por nada que o Estado moderno surge nessa época. Aliás, Hobbes escreve quase igualzinho nos anos ali, bem contemporâneo. O capitalismo começa por ali, a filosofia, tudo isso está junto. A sociedade civil já tá não nascendo. acomodava, claro, né? A sociedade civil tá nascendo ali, as estruturas que nós amadurecemos hoje. Então, é muito pertinente o que o Adriano acaba de dizer, né? Que tem essa ousadia de pensadores modernos, né? Em séculos que não tem absolutamente nada de moderno. Se a gente vivesse lá, a gente diria, mas onde está a modernidade? Ela está apenas na ousadia de pensadores, né? Nesse sentido, a gente se dá hoje o direito também de recuar com a modernidade. Tem a modernidade da cidade grega, né, de certos pensadores que lançaram, né, ideias que são ainda muito da Idade Média, né, quando se passa do uso do latim para a literatura vernacular, né? A gente fala disso, isso é uma modernidade porque ali já nascem certas ideias em germe, né? O que torna assim a modernidade tão candente para nós, ou seja, aquela modernidade que começa ali com Descartes e que de repente na passagem do século XIX para o século XX, a tecnologia sofre essa aceleração tremenda, né, que torna coisas que foram apenas possíveis para os pensadores reais, ou seja, a capacidade de comunicar, né? Nesse romance ele escreve, bom, todas as coisas que nós desejávamos, né, nas lendas e nos märchen, né, nos contos de fada, né, ter portas de 7 léguas, falar à distância, ver coisas que não podem ser vistas, etc., se é invisível. Tudo isso agora a tecnologia nos permite de fazer. E agora, o que nós fazemos? Né? Então, eu volto para a tua pergunta, né?
eles não pareciam ser modernos, né? Porque a vida não permitia as condições, mas o pensamento era extremamente ousado, né? Agora, diz o Musil nesse romance, nós teríamos tantas possibilidades, né? Daí também o homem sem qualidades. Nós temos tantas possibilidades que nós poderíamos explorar sem termos caráter, né? Sem termos mais um caráter fixo, né? Inúmeras possibilidades de viver, mas nós não conseguimos. O Musil, quando ele está, isso que você está falando, tem a cena do atropelamento, do casal que fica olhando o atropelamento, que se emociona, que se emociona, né? E tal. E aí vem o comentário, né? E diz assim, os caminhões modernos tem um prazo de freagem, né? Tem um sistema de freios excelentes. E veja como rapidamente chegou a ambulância. Ok. E acabou com a emoção. Acabou, né? com a emoção, a técnica. Genial essa entrada. É muito, né? Genial. À vontade, o Fábio. Eu acho que seria interessante a gente ter também em conta o que significou a modernidade para aquilo que existia antes, não é? A mundividência medieval é uma coisa muito própria, né? O homem pensava no medievo, no universo finito, não é? Fechado, em que Deus está no céu, mas está realmente no céu, porque o universo é finito, não é? Que o diabo está debaixo da terra. Portanto, não se pensa a Terra como uma massa compacta, não é? Então, quando chega a modernidade, que o homem ele deixa de apenas contemplar, deixa de buscar a verdade na Bíblia, nos clássicos, e se coloca, portanto, como alguém que vai dominar a natureza, né? Bacon vai falar que o homem é o senhor e possuidor da natureza. Nós vemos, na verdade, uma revolução que se coloca em vários níveis, né? Alguns falam em Galileu Galilei, outros falam em Newton. Ou seja, isto portanto, uma revolução em toda uma forma de ver o mundo e as coisas. Nos dá a razão, entroniza a razão, nos dá a técnica, né? E coloca o pensamento fundado na ideia de uma razão que calcula, aquilo que Heidegger vai chamar, né, de rechtliches Denken, né? Ou seja, o pensamento que calcula em contraposição com o pensamento que reflete. E vai constituir aquilo que é o homus economicus, né? O homem econômico. Isso nos dá toda a tecnologia, nos dá, evidentemente, entre aspas, esta evolução tecnológica, mas, entretanto, nos coloca também uma série de problemas que vai acabar, digamos assim, por colocar esta ruptura que alguns vão chamar de pós-modernidade, etc, etc. Para o direito, isso é muito impactante, não é? Penso que é o que nós vamos falar logo em seguida, não é? Ou seja, como essa lógica de uma razão, de uma técnica quase que perfeita, não é? De um mundo, não é? Dominado pelas leis da natureza, daqui um pouco mais isto começa a, enfim, sentir alguma certa erosão, uma certa fraqueza. E, Adriano, no século XIX, que é tão importante, né? No século XIX, o direito, ele para manter o positivo, ele precisa de uma concepção objetivista pré-moderna. Embora quem põe o direito é o sujeito, é a modernidade, mas para ele manter, ele precisa do mito do dado, quer dizer, aquilo que está posto, está posto. Né? E aí depois começa a ruptura desta razão posta pelo voluntarismo. Né? É bom que você levante o século XIX. Eu acho que o século XIX é um século pouco explorado, nós damos ainda pouca atenção ao século XIX com respeito ao que ele tem a nos dizer no século XXI. Veja, eu estou dando salto no século XX porque é exatamente isso. O século XXI vai olhar melhor para o século XIX. Mas para fazer isso, eu queria voltar a um ponto que é ainda essa modernidade aqui. Porque nós, eu estava pensando uma expressão que pudesse dar conta desse sentimento que a gente tem com a modernidade. A expressão que me ocorreu é a feliz expressão do Ernildo Stein, que não tem nada a ver com a modernidade, que são os órfãos da utopia. Mas nós, contemporâneos, somos órfãos da utopia moderna. Há uma certa sensação de que, então, assim, a Idade de Ouro, lá nós tínhamos projetado algo e nós fracassamos, nós não demos conta, etc, etc, etc.
Bom, então eu queria colocar uma trava nisso, porque o século que disse que não era bem assim é o século XIX. E o século XX se acovardou um pouquinho com respeito aos avanços do século XIX. Mas o século XIX foi o século que diz o seguinte, que é um século muito, nessa expressão da literatura, muito dionisíaco. Ele diz assim, não, calma, esse negócio da razão mas não tropo. E depois nós... Quer dizer, o ideal moderno pode ser um ideal que a gente tenha que deixar para trás. Então, isso era um tema que eu me lembro agora de ter aparecido na mesma discussão que nós projetamos, que íamos fazer esse programa, tu mencionaste o Homem Sem Qualidade. Posso retomar uma coisa, né, que nos acovardamos no século XX? Eu não sei, porque se tu pensa bem, assim, pensando nesse nosso discussão, eu fiz um díptico, assim, coloquei lado a lado Heidegger e Musil, né? Então, Heidegger é o homem do campo, Heidegger é o homem de um contexto católico, cujo ancestral era um pregador, Abraham Santa Clara, do século XVII. Que vivia ainda no sonho assim de um mundo fechado, embora todo o pensamento para ele não era nada covarde, ia além, né, contra a metafísica, contra a razão, a transcendência, etc., né, trazendo toda a cotidianidade, né, para dentro do pensamento filosófico, fez uma revolução, realmente todo mundo admirava Heidegger, né? Musil, um homem da ciência, um homem de um meio cosmopolita, cidadino, né, como se diz, mundano, né, que também era muito mais maleável ao nível dos sentimentos. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante incluir aqui, porque já apareceu, né, com as suas colocações, Fábio, que esse problema do descompasso da razão e dos sentimentos, né, é um dos grandes problemas que também o século XX criou com a sexualização da emocionalidade, né, ou seja, a psicologia que se voltou unicamente para a sexualidade em Freud, né, e que deixou de lado o que Musil coloca no seu romance, né, a dificuldade de coordenar emoções com o pensamento. Então, acho que ali, né, realmente o século XX, na verdade, não se acovardou, mas se defrontou com uma dificuldade que ainda é a nossa, né? E eu acho que tanto o díptico Heidegger-Musil mostraria muito bem esse grande problema que não é da ordem da covardia, mas está um pouco além assim do voluntarismo subjetivo antiga. Eu tenderia concordar. Talvez o termo seja forte. Fica para o segundo. Fica para o segundo? Fica para o... que eu quero somar uma pergunta a isso que vocês estão introduzindo. A relação desse sujeito com o individualismo. Os nossos dias, paradoxalmente, há uma pós-modernidade, entre aspas, não sabem o que é, mas ao mesmo tempo o suprassumo do individualismo. Até o Pokémon mostra um pouco isso, que mostra que nós fracassamos. E a relação disso com aquilo que é a Selbstsucht, o solipsismo ou o Selbstsüchtiger, como isso ainda está presente, essa noção do sujeito solipsista da modernidade e nas relações de poder e no direito, isso que eu deixo para o segundo bloco, terceiro bloco, Direito e Literatura, faz um rápido intervalo, nós já voltamos.